Olá a todos, nessa aula a gente vai ver o chamado Teorema Fundamental das Integrais de Linha e algumas consequências dele. O teorema é esse aqui. Eu tenho uma curva suave C, saindo de um ponto A até B. Na verdade, ela não precisa realmente ser suave, basta ser suave por partes, ou seja, ela pode ter alguns bicos aqui, mas ela é dividida em pedaços que são suaves. E além disso, eu tenho uma função f, que é diferenciável e cujo gradiente é contínuo ao longo da curva. Nessas condições, se eu for calcular a integral de linha do gradiente de f dr, vai dar justamente a função calculada no ponto final menos a função calculada no ponto inicial. Então, bem parecido com o teorema fundamental do cálculo, só que o teorema fundamental do cálculo é especificamente para caminhos ao longo do eixo x, aqui é um caminho qualquer no plano ou até no espaço. A demonstração desse teorema é até bem simples. Eu quero fazer uma integral de linha numa curva. Então, a primeira coisa que eu preciso é ter uma parametrização da curva. Okay? Então, digamos que minha curva seja dada por uma função r de t, ou em termos de coordenadas, eu teria um x de t, y de t, se for no espaço, também um z de t. Com t variando de t1 até t2. Sendo que no tempo t1, a curva teria que dar as coordenadas do ponto A, e no tempo t2 daria as coordenadas do ponto B. Ok? Bom, aí como é que calcula a integral de linha? A gente pega o dr, substitui por alguma daquelas expressões que a gente já viu, no caso aqui eu vou substituir por r' dt, ok? Então aqui agora eu tenho um produto escalar do gradiente de f com r', então é só multiplicar componente por componente, as componentes do gradiente de f são derivada em relação a x, derivada em relação a y, as componentes do r', se o r é xy, o r' vai ser dx dt, dy dt. Ok? Então, o produto escalar vai dar essa expressão aqui. Bom, só que essa expressão, derivada de f em relação a x vezes dx dt, mais derivada de f em relação a y vezes dy dt, é justamente a fórmula na regra da cadeia de função de duas variáveis para essa derivada aqui. Derivada em relação a t da função composta de f com x de t e y de t. Que dei uma recordada lá em regra da cadeia de função de duas variáveis, vocês vão ver que essa derivada dessa composta tem justamente aquela fórmula ali. Bom, agora o que sobrou aqui então? Sobrou uma integral em relação a t de uma derivada em relação a t dessa função. E pelo teorema fundamental do cálculo, a integral em relação a t da derivada em relação a t vai dar justamente a própria função calculada no ponto final menos no ponto inicial. Então, pega essa função aqui, no lugar de t, bota o ponto final t2, você vai ter aquilo ali. Aí, menos a mesma coisa no ponto inicial t1, vai ser aquilo ali. Só que lembra que essa curva aqui, no tempo t2, isso aqui vai dar as coordenadas do ponto B. Então, o que está aqui é justamente as coordenadas de B. E no tempo 1, dá as coordenadas do A. Então, isso aqui é justamente as coordenadas do A. Então, deu f calculado em B menos f calculado em A, que é justamente o que a gente tinha ali no teorema. Ok? Então, está completada a demonstração. Bom, e uma observação importante é que uma outra maneira de olhar para esse teorema é o seguinte: digamos que eu tenho um campo V, que ele é conservativo com potencial F. Ok? V ser conservativo com potencial F significa justamente que o V é o gradiente de F, né? Ok? Então, se eu for calcular a integral de V dr ao longo de uma curva, já que o V é o gradiente de f, vai dar justamente aquilo ali. E então vai dar igual a f de b menos f de a. Ok? Então, integral de linha de campo conservativo, se você conhecer o potencial dele, você não precisa fazer integral nenhuma. Basta pegar o potencial calculado no ponto final, menos o potencial calculado no ponto inicial da curva. Ok? Então, dá uma maneira bem prática de calcular integrais de campo conservativo, desde que você conheça o potencial. Bom, vamos ver um exemplo. Na outra aula, a gente já pegou esse campo aqui e mostrou que ele era conservativo e achou essa função potencial para ele. Ok? Então, vou usar já esse resultado para calcular a integral de linha desse campo nessa curva complicada aqui. Ok? Bom,
Até agora, as maneiras que a gente tinha visto de fazer uma integral de linha exigia que a gente tivesse uma parametrização da curva, mas essa curva aí é bem complicadinha para parametrizar, então não saberia fazer dessa maneira. Mas como eu já sei que o campo é conservativo e eu já conheço o potencial dele, então eu não preciso fazer nada disso. Basta usar o teorema fundamental das integrais de linha, que diz que a integral do campo V conservativo na curva vai dar a função potencial, essa aqui, calculada no ponto final. A curva está começando aqui nesse ponto, terminando aqui, então o ponto final é o ponto 32, então calcula a função no ponto 32, menos a função calculada no ponto inicial, que é o ponto 10, ok? Então agora é só pegar as coordenadas dos pontos, jogar ali, então está aqui, menos aqui, pega agora o x igual a 1, y igual a 0, joga ali, tá aqui, faz a conta, achou a resposta, ok? Então, provavelmente uma das integrais mais fáceis que vocês já fizeram, né? Que na verdade não precisa integrar nada, é só pegar a função potencial no ponto final menos o ponto inicial. Bom, só duas observaçõezinhas. Na aula passada, a gente também viu, quando a gente calculou essa função potencial, que na verdade ela é isso aqui mais alguma constante. Tá? Porque na verdade para calcular ela a gente fez uma integral, então apareceria um mais c. Ok? E no final a gente escolheu c como sendo zero para ficar só aquilo ali. O que aconteceria se a gente tivesse botado uma outra constante, ou deixado mais c? Bom, quando eu fizesse essa conta aqui, aqui apareceria um mais c, e ali apareceria também um mais c, né? Só que como eu estou subtraindo, no final o c desapareceria, daria a mesma resposta. Ok? Então, funções potenciais você pode somar ou subtrair constantes nelas. No final não afeta em nada no cálculo da integral de linha. Ok? Por isso você pode escolher a constante que você quiser. E mais fácil escolher logo zero. Bom, outra observação é que para calcular essa integral de linha nessa curva aqui, a gente acabou não usando a curva para nada, ok? Tudo o que interessou foi simplesmente saber onde ela começava e onde ela terminava. O caminho exato que ela fez, a gente não usou para nada, ok? E isso vai ser uma situação que vai acontecer muito, especificamente quando a gente tiver campos conservativos. Bom, se isso acontece muito, então é bom a gente dar um nome para isso que está acontecendo. Então a gente vai dizer que as integrais de linha de um certo campo V numa certa região D são independentes do caminho se toda vez que eu pegar, por exemplo, dois pontos A e B, eu pegar duas curvas C1 e C2 com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, a integral do campo na primeira curva e a integral do campo na segunda curva der sempre igual. Ok? Ou seja, realmente a integral é independente do caminho. Tanto faz eu ir de A para B por esse caminho, ou por esse caminho, ou por qualquer outro, o resultado da integral tem que dar o mesmo. Ok? Se isso aí acontecer, então a gente diz que as integrais são independentes do caminho. Bom, quando isso acontecer, quando as integrais forem independentes do caminho, ao invés de usar essa notação aqui, botar a integral e aqui a curva embaixo, a gente pode usar essa outra notação aqui, botar a integral e botar aqui embaixo o ponto inicial e o ponto final. Ok? Já que só isso que vai interessar, só preciso realmente saber o ponto inicial e o ponto final, não preciso saber realmente quem que é a curva. Ok? Nesse caso, se for independente do caminho. Ok? Então essa notação aqui de botar o ponto inicial e final só vale nesse tipo de situação, campos que tenham essa propriedade especial. Bom, e se você também souber que seu campo tem essa propriedade especial, então isso também te ajuda às vezes para fazer a integral. Porque digamos que eu esteja tentando calcular a integral dele numa curva bem complicada. Ok? Como a integral é independente do caminho, se eu não estiver sabendo fazer a integral nessa curva complicada, eu posso trocar por uma outra curva mais simples, tipo essa aqui. Ou mais simples ainda, eu poderia pegar uma reta direto indo de A até B, ou o que for mais conveniente. Ok? Então, se você souber que seu campo é independente do caminho, as integrais dele são independentes do caminho, então você sempre pode trocar qualquer curva que você
tiver interessado por uma outra mais simples, desde que ligue os mesmos ponto inicial e final. Bom, mas como é que eu vou saber se um campo realmente tem integrais independentes do caminho? Aí entra esse outro teorema aqui, que diz que se eu tiver um campo vetorial V que seja contínuo numa região aberta e conexa por caminhos, então essas três afirmações aqui são equivalentes. Ou seja, se uma você souber que é verdade, automaticamente as outras duas também são. Ok? Se uma você souber que é falsa, automaticamente as outras também são falsas. Bom, que afirmações são essas? Primeira afirmação é que V é conservativo. Ok? A segunda afirmação é que a integral do campo V em qualquer curva fechada, ou seja, que comece e termine no mesmo ponto, vai dar zero. E a terceira é que as integrais de linha são independentes do caminho. Okay? Então, se um campo for conservativo, automaticamente a integral em caminhos fechados dá zero, automaticamente as integrais são independentes do caminho. Ou então, se você souber que a integral em qualquer caminho fechado é zero, automaticamente você sabe que o campo é conservativo, que as integrais são independentes do caminho. E por último, se você souber que as integrais são independentes do caminho, automaticamente você sabe que o campo é conservativo e que a integral em caminhos fechados dá zero. Okay? Então é um teorema bem poderoso. Basta saber uma dessas coisas, você ganha as outras de brinde. Bom, vamos ver por que isso aí é verdade. Primeiro, provar que a afirmação 1 implica a afirmação 2, ou seja, se o campo for conservativo, a integral em caminhos fechados vai ser zero. Bom, campo ser conservativo significa que ele vai ter uma função potencial e que a integral de linha dele, pelo teorema fundamental das integrais de linha, vai ser a função potencial calculada no ponto final, que no caso é A, menos a função calculada no ponto inicial, que também é A. Ok? Então, como o ponto final e inicial é o mesmo pela curva ser fechada, então aqui vou ter f de A menos f de A, vai dar sempre zero. Então, integrando em qualquer caminho fechado, acabamos de provar que dá zero. Ok? Vamos provar agora que a afirmação 2 implica a 3. Ok? Então, estou assumindo que a integral em qualquer caminho fechado é zero, e agora eu vou provar que integrais de linha são independentes do caminho. Ok? Então, digamos que eu tenho aqui duas curvas C1 e C2, começando em A e terminando em B. Ok? E eu quero provar que a integral é independente do caminho, ou seja, eu quero provar que a integral em C1 é igual à integral em C2. Ok? Bom, como é que eu vou fazer isso? Basta observar que se eu pegar a integral de C1 e depois voltar através de C2, okay, então pegar C2 no sentido oposto, já que C2 vai de A para B, eu vou pegar de B para A para eu voltar por ali. Se eu combinar os dois, C1 na direção correta e o C2 na direção oposta, que seria o menos C2, ok? Então, juntando os dois caminhos, vira um caminho fechado, né? Eu começo em A e acabo em A de novo, ok? E como a gente está assumindo que a integral em curva fechada dá zero, então o que a gente vai ter? Que a integral de VDR nesse caminho todo C1 menos C2 dá zero, ok? Só que a integral em C1 menos C2 é igual à integral em C1, tá aqui, mais a integral em menos C2, que é a mesma coisa que menos a integral em C2. A gente já viu que quando muda a orientação, a integral muda de sinal, né? Então aquele menos que eu tinha aqui embaixo passa aqui para cá. Então eu descobri que a integral em C1 menos a integral em C2 dá zero. Pega isso aqui agora, joga para o lado de lá. Então você tem que a integral em C1 é igual à integral em C2. Ou seja, realmente a integral é independente do caminho. Ok? Então pronto, já mostrei que 1 implica 2, 2 implica 3. Para mostrar a equivalência total, só falta mostrar que 3 implica 1. Bom, a única parte um pouco mais trabalhosa desse teorema é mostrar que 3 implica 1. Ok? 3 é que as integrais são independentes do caminho, 1 é que o campo é conservativo. Ok? Então vamos lá. Eu estou assumindo que as integrais de V são independentes do caminho. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou fixar um ponto A na minha região, que eu vou chamar de x0, y0 as coordenadas dele. E aí para qualquer outro ponto B na região, com coordenadas x, y,
eu vou definir uma função f de xy, ou seja, f calculada nesse ponto aqui, como sendo isso aqui. F de xy vai ser dado pelo valor da integral de v dr daquele meu ponto A fixo até ponto B xy. Ok? Como o meu campo, as integrais são independentes do caminho, então eu posso usar essa notação aqui, onde isso aqui significa a integral ao longo de qualquer curva indo de A até B. Ok? A escolha da curva não vai importar porque é independente do caminho, só o que importa é o ponto inicial e ponto final. Então essa função aqui está bem definida. Ok? E o que eu estou querendo mostrar é que meu campo é conservativo. Eu vou mostrar isso provando que essa função que eu criei aqui é uma função potencial para o meu campo. Ou seja, eu preciso mostrar que o gradiente dessa função que eu criei é igual ao meu campo V. Ok? Que isso é o que significa ser conservativo com potencial F. Bom, isso aqui, escrevendo componente por componente, significa que eu preciso mostrar que a derivada de F em relação a x é a componente x do campo e que a derivada em relação a y é a componente y do campo em qualquer ponto da minha região, que agora eu vou chamar de x1, y1, só porque eu vou querer deixar ele fixo, então não vou mais chamar de xy, vou chamar de x1, y1. Ok? E na verdade eu vou demonstrar só essa aqui, ok? Porque aí a outra é parecida, é só adaptar a demonstração. Bom, como que eu vou calcular essa derivada? Minha função aqui, a fórmula dela não é muito óbvia, né? Porque eu não estou nem enxergando o x ali e eu quero calcular a derivada parcial em relação a x. Como que a gente vai fazer isso? Bom, tá aqui. A ideia é que derivada parcial eu quero calcular a derivada parcial em relação a x no ponto x1, y1. Vamos botar aqui x1, y1, só para eu lembrar que eu quero calcular a derivada nesse ponto aqui. Derivada parcial significa isso aqui, significa que eu vou pegar, manter meu y fixo em y1 e deixar meu x variando. Ok? Então, é para eu considerar minha função como uma função só de x, com y eu vou tratar como uma constante. Então, essa derivada parcial em relação a x vira uma derivada total em relação a x dessa função aqui em que o y ficou fixo e o x está variando. Ok? E aí eu vou pegar só em x igual a x1 no final. Bom, agora pega minha função f e substitui pela fórmula dela. Ela foi criada como sendo essa integral aqui do meu ponto A, que é fixo, até o ponto B que eu estiver interessado. No caso aqui, eu vou estar interessado, como é a função no ponto x, y1, eu vou estar interessado no x, y1 ali em cima. Aqui, não naquele x1, y1, mas no ponto correspondente ao que está ali na função. Então, no x, y1. Tá joia? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Essa integral de A até aquele ponto pode ser feita através de qualquer curva que ligue esses dois pontos, okay? Pela independência de caminho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma curva começando em A, terminando no ponto x, y1, só que passando pelo ponto x1, y1 antes. Então, vou pegar uma curva qualquer indo de A até meu ponto x1, y1, e depois vou seguir por um segmento horizontal até o ponto final que eu quero, que é o x, y1 que está ali. Ok? Então, vou escolher esse caminho específico aqui. E aí, então, a integral nessa curva toda vai virar a integral no trecho azul, de A até B, mais uma integral no trecho verde, que eu chamei de cx. A gente vai ver a integral nessa curva cx. Chamei de cx só para lembrar que ela vai depender do x. Ok? E aí, eu preciso, então, de uma parametrização dessas curvas. Na verdade, essa aqui vai acabar, a gente vai ver que não vou precisar. Então, vou fazer só uma parametrização do cx. Bom, o cx pode ser parametrizado por essa função aqui, r de t igual a t, y1, porque o y, como eu estou no segmento horizontal, o y vai variar, né? Vai começar e terminar no y1, então deixa ele quieto. E eu vou deixar só o t variando de x1 até x. Ok, quando t for igual a x1, vou ter aquele ponto ali. Quando t for igual a x, vou ter aquele último ponto ali. Ok? Então, isso aqui parametriza esse segmentozinho horizontal.
Calcula logo a derivada disso aqui, que a gente vai precisar. Então, o R', derivada de t vai dar 1, derivada de y em relação a t, como y está fixo, vai dar 0. Ok? Então, está aí a parametrização da minha curva, vamos voltar para cá. Bom, a derivada da primeira integral vai dar 0. Okay? Por quê? Porque eu estou derivando em relação a x, e essa primeira integral aqui não tem o x. O x é a coordenada daquele ponto final. Então, quando o x vai variar, aquele ponto final vai variar. Mas esse ponto B aqui e o ponto A estão fixos. Okay? Então, essa curva azul aqui não vai mudar quando eu mudar o x. O x vai afetar só o cx. Por isso que eu botei o nome de cx para lembrar que essa curva aqui depende do x. Essa azul não. Então, se essa curva azul não depende de x, a integral nela também não vai depender de x. Então, quando eu derivar em relação a x, vou estar derivando uma constante, vai dar 0. Então, a primeira, a gente não precisa se preocupar com ela. A segunda integral, para calcular ela, usa a parametrização. Okay? Então, vou usar aqui o v escalar dr, vai ser v escalar r' dt. V escalar r', como r' tem componentes 1 e 0, vai ser a componente x do campo vezes 1 mais a componente y do campo vezes 0. Ok? Onde aqui eu botei vx calculado em ty. Ok? Aliás, aqui era para ser y1, que é justamente o ponto ali da curva. Ok? Então, só para lembrar. Então, aqui é y1, ali também é para ser y1, ficou faltando 1. Bom, e agora então eu fiquei aqui com uma integral disso aqui, de x1 até x, que é onde varia meu t, né? Ok. E eu estou pegando essa integral aqui e derivando em relação a x. Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, quando você tem uma derivada em relação a x, de uma integral aqui em relação a uma variável t, onde o t vai de um número fixo até x, ou seja, quando a variável da derivada aparece ali no limite superior da integral, essa derivada da integral dá justamente a função que está aqui dentro, que no caso aqui isso aqui vai desaparecer, né, porque está multiplicando por zero, então vai sobrar só o vx de ty, com a variável, no caso t, calculada no x que a gente está interessado, então, que é o x1. Então, pelo teorema do cálculo, essa derivada dessa integral aqui vai dar o vx calculado em x1 e y1, que é o que já deveria estar ali. Tá, ok? Ou seja, no final, o que eu descobri? Que a derivada de f em relação a x calculada em x1 e y1 é igual à componente x do campo calculada no mesmo ponto x1 e y1. E como isso aí vale para qualquer ponto x1 e y1, então essa derivada vai ser igual a vx em todos os pontos. Ok? E para demonstrar a outra, seria fazer basicamente a mesma coisa, só que agora, aqui ao invés de pegar um segmento horizontal, eu pegaria um segmento vertical, porque agora eu estaria derivando na direção y, então o y é que vai se mover e o x vai ficar fixo. No final, chegaria ao mesmo resultado. Ok? Então, tá aí, tá aprovado o teorema. Tá joia? Vou parar por aqui agora. Depois, no próximo vídeo, a gente faz alguns exemplos de aplicações desses teoremas todos.